Oiê, eu sou Elaine Alves e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a série Livros. É a segunda vez, o segundo livro que eu vou comentar, e dessa vez eu vou falar sobre este livro aqui, da Giovanna Creus e do José Valdeci Grigoletto Neto, vulgo Zeca Grigoletto. Os dois organizaram este livro chamado Múltiplos Olhares sobre a Morte e o Luto, Aspectos Teóricos e Práticos. Gente, eles chamaram um time de feras. Maria Helena Franco, Maria Júlia Kovacs, Nazaré Jacobussi, Valéria Tinoco, enfim, só feras. Vale a pena a aquisição desse livro. Cada um escreveu algo sobre sua expertise. Vou falar um pouquinho sobre cada capítulo para vocês. Eles também me convidaram, mas eu tô muito longe dessas pessoas aqui. Elas foram todas minhas mestres, minhas orientadoras. Então, até eu chegar nelas, tenho muito chão. Mas fiquei muito honrada pelo convite. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esta joia, uma obra-prima. Foi publicado este ano, 2021. Então, vale a pena a aquisição desse livro. Olha só, eu tenho aqui dedicatórias, tanto do Zeca como da Giovanna. Bom, quem faz o prefácio é nada mais, nada menos do que Maria Helena Franco. E depois, eles separaram por temas. Então, o primeiro tema são os olhares para as relações humanas, mortes e lutos. Começa com um capítulo da Maria Helena Franco, chamado Histórias e Trajetórias, onde ela traz, na verdade, um histórico sobre os estudos sobre luto entre o início dos tempos, né? Teoria do apego, ela vai falando um pouquinho sobre isso, um resumo dessa trajetória, até chegar no século XXI. Então, vale a pena, ela vai atualizando o estudo sobre o luto. Vale a pena. O segundo capítulo, Educação para a Morte, com a Maria Júlia Kovacs. Gente, como a Maria Júlia tem se dedicado muito ao tema de educação para a morte, sobre a importância das escolas de graduação, das universidades, prepararem os seus alunos para lidar com a morte. Claro que principalmente os alunos da área da saúde, mas não só. Na verdade, todas as áreas exatas, as áreas da saúde, a área de humana, todas as áreas deveriam preparar os seus profissionais para lidar com a morte. E é isso que ela vem falando um pouco e fala da sua experiência como professora de psicologia para a morte, de como é que psicologia da morte, como é que ela iniciou essa disciplina e como é que ela vê essa educação para a morte. O capítulo 3, das possibilidades de amar e de se enlutar, da Gabriela Caselato, onde ela vai falar do luto como uma ruptura do amor, e ela traz, claro, a teoria do apego, mas ela está falando do luto e desse sofrimento como uma ruptura importante, como o pior sentimento na existência humana, devido, claro, ao rompimento de um vínculo significativo, né? O luto como preço do amor, como diz Colin Parks. Aí o Vinícius Rodrigues Gomes, ele vai falar uma tentativa de tradução das relações humanas na contemporaneidade. E ele vai falar das perspectivas destas perdas. Ele fala um pouco das relações humanas agora, de como são as relações humanas na contemporaneidade, né? Relações líquidas, as relações online, enfim, como é que se dá o rompimento dessas relações nesse momento, qual é a perspectiva de luto nesse momento. E na sequência vem a Nazaré Jacobussi para falar sobre o luto nas redes sociais, né? Sobre as amizades que são feitas nas redes sociais e que algumas amizades acabam sendo fortes sem que as pessoas nunca se encontrem e que existe um luto nesse sentido, ou seja, porque as pessoas desaparecem, porque se perde o contato, ou mesmo pela morte das pessoas. E
talvez esse luto não seja tão reconhecido. Então ela coloca como legado digital o viver e o morrer numa nuvem digital. O próximo tema, né, o próximo grupo, são olhares para trajetórias. A Valéria Tinoco vai falar, o capítulo é Meu Mundo, uma intervenção com crianças e famílias que passaram por perdas e luto. Ela vai falar do luto infantil. Valéria Tinoco é especialista no luto de crianças e ela fala das intervenções em famílias e no luto das crianças, como lidar com as crianças enlutadas. A Gabriela Costa Pessoa tem um capítulo chamado Luto Fraterno, onde ela traz uma reflexão sobre o luto dos irmãos, porque o luto de irmãos nem sempre é reconhecido. O foco vai todo para o luto dos pais e na casa tem um irmão enlutado. Os pais ficam muito focados também na perda e esse irmão acaba ficando ali. E as outras pessoas também ficam focadas nesses pais em sofrimento e esse irmão acaba ficando ali. E ele também teve uma perda muito significativa. E são vários os sentimentos que existem nesse irmão. E a Gabriela vai trazer um pouco disso. Na sequência, a Estela Lourenço traz o capítulo O Luto do Adolescente, né? Da importância de se falar e de se olhar para esse adolescente enlutado, que o adolescente tem vários lutos simbólicos que são muito significativos e muito importantes. Afinal, como lidar com todos esses lutos simbólicos do adolescente? Tem perdas de amigos, tem a perda da infância tão significativa, tem uma busca, né? Tem uma perda e uma busca pela identidade, tem também perda de pais, perda de irmãos, perda de familiares, enfim, né? Como lidar com e é um momento de muita turbulência emocional também. Então, como lidar com um adolescente enlutado? Como olhar para esse adolescente? A Giovana Creus traz o capítulo O Preço que se Paga pela Travessia, e aí ela vai refletir sobre o luto dos idosos, né? Os idosos que já passaram por tantas perdas ao longo da vida, por tantos lutos, e que na velhice ainda podem enfrentar, com certeza enfrentam outras perdas, não só dos seus amigos também idosos e parentes idosos, às vezes irmãos, mas também de pessoas jovens. Podem ver a morte dos filhos, podem ver morte de netos, e vão passar por outros sofrimentos e por outras perdas. Às vezes passam isso de maneira solitária. E enfim, como olhar para esses idosos, mas eles também têm outros lutos, também existem muitas perdas simbólicas, muitas perdas significativas em vida. Como lidar e como olhar, é uma reflexão que vale a pena. O Zeca Grigoleto e a Valéria dos Santos Leonel trazem um capítulo chamado Parentalidade e Luto na Deficiência. Vem falar e refletir sobre luto de pais que têm filhos com alguma deficiência. Falam da morte do filho idealizado. E muito pouco olhado, estão aqui falando, é um momento que se fala de lutos não reconhecidos, né? Lutos não identificados, né? Não patenteados. Importante pensar sobre isso. O próximo tema são os olhares para as diversidades, os lutos também não reconhecidos. E aí a Bárbara Costa Beber Brunini traz um capítulo chamado Escreva esta carta para pedir, mantenham-se vivas. E ela traz o luto das mulheres numa sociedade machista. Ela vai refletir sobre essa história de violência com relação ao gênero mesmo feminino, não ao sexo, mas ao gênero, e toda a história da mulher na sociedade e várias perdas da mulher, os vários lutos da mulher. Enfim, é um capítulo que vale a pena olhar. Talvez nós mulheres, não, até por uma questão cultural, tenhamos vivido tantas coisas e não tenhamos pensado a respeito disso. Principalmente as mulheres mais velhas, assim como eu.
né? Então, vale a pena olhar para algumas perdas muito significativas, né? E que ainda continua, que ainda se repetem. O Murilo dos Santos Mosqueta tem um capítulo chamado Estéticas da Destruição e a Morte de Pessoas LGBTQI+, no Brasil. Ele faz uma reflexão sobre a morte de LGBTs, né, e o luto também da população LGBT, mas ele faz tudo isso numa análise da morte da travesti Dandara. E analisando esta morte, como a sociedade olha para isso e como a sociedade se importa com isso, vai falar um pouco da invisibilidade, né? E da pouca importância que se dá e dessa morte cotidiana e dos vários lutos também. E aí vem o Zeca Grigoletto com o capítulo Considerações acerca da homossexualidade e o luto não reconhecido. Então, novamente, os vários lutos de homossexuais e principalmente nas relações homoafetivas, na viuvez das relações homoafetivas, e é um luto não reconhecido quando se perde o parceiro. Paulo Vitor Navasconi tem um capítulo A Morte Tem Cor? Repensando o processo da morte e do morrer. E aí vem com aquele questionamento, vidas pretas importam? E a invisibilidade do luto e das mortes de pessoas negras. Ele faz uma reflexão da necropolítica e da importância que se dá das mortes com pessoas negras na sociedade, e existe, dependendo do tipo de morte, existe uma visibilidade porque ela é midiática, mas ela imediatamente é esquecida, e o luto que isso proporciona vai ficar de lado até que aconteça uma próxima morte com visibilidade. Mas entre uma morte midiática e outra morte midiática, muitas outras mortes acontecem e parece que não há nenhuma posição, nenhuma postura, nenhuma política pública para isso. E o próximo e último tema são os olhares para as rupturas. Aqui a Raquel Pinheiro Antoniassi e a Daniela Reis e Silva vão falar sobre o luto por suicídio, a compreensão do luto por suicídio como caminho para a intervenção. Elas discorrem sobre o difícil luto que é a difícil elaboração do luto por suicídio, porque o luto por suicídio ele é impregnado por preconceito, estigma e discriminação. Existe vergonha, existe humilhação, existe muita dor e existe muita dificuldade de compreensão. E aí elas vão discorrer da importância de se cuidar dos sobreviventes, né, das pessoas enlutadas pelo suicídio. Depois é o meu capítulo, que chama Intervenção da Psicologia em Situações de Emergências e Desastres, em que eu vou discorrer como é que o psicólogo que atua em emergências e desastres deve agir, quais são as técnicas, como é que ele deve se colocar, os voluntários, as pessoas que se voluntariam para atuar em emergências e desastres, como e quando elas devem entrar, quem elas devem procurar, a importância de elas se colocarem à disposição para serem treinadas naquele local, enfim, qual é a atuação do psicólogo em situações de emergências e desastres. E por último, a Giovana Creus, que faz chama Diante do Novo Normal, onde ela faz uma reflexão sobre a pandemia, né? Que ela coloca que ao final de tudo vem a pandemia, e se faz importante falar sobre isso. E ela faz uma reflexão dos vários lutos que a pandemia traz, nos trazendo uma perspectiva diferente e inesperada, e precisamos falar e pensar, porque aí temos um luto coletivo, mas ao mesmo tempo solitário. O que a pandemia traz na sociedade, e ela vem trazendo essa reflexão. Então tá aqui, apresento para vocês essa joia, uma obra-prima que vale a pena a aquisição para pensar nos vários tipos de luto e no luto na contemporaneidade. Não deixe de pensar. Então tá aqui
o meu capítulo 2 da série Livros. Até o próximo capítulo 3. Até mais.